Energia, desejos, vontades, ganas de conversar. Sim. Tá bom? Podemos arrancar? Então, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Ganas de Conversar. Vou tentar projetar a voz só porque temos algum ruído de fundo, para eles me ouvirem ali naquela ponta. Este é o último podcast deste Vagos Sensation Gourmet. Foi um prazer estar aqui com toda a gente e é um prazer maior ainda ter esta gente aqui ao meu lado. Naquela ponta, nascida em 1972 em Porto Alegre, temos o Zé Júlio Vintém. Abre em 2001 o Tomba Lobos, verdade? E é autodidata, é amigo, companheiro de Borgas, cozinheiro de alma e coração. Bem-vindo, Zé. Obrigada por teres dito que sim. Obrigado, Ana, pela tua apresentação espetacular. Não seria de esperar menos ou mais. E é um prazer estar aqui. Ainda bem. Aqui no meio temos o Michel van der Krop. É holandês, mas perdeu-se de amores por Portugal e por uma portuguesa. Ao contrário. Primeiro pela portuguesa e depois Portugal. Aliás, a frase era outra. Perdeu-se de amores por Portugal, mas mais ainda pela portuguesa. Tens 2 estrelas Michelin num restaurante que eu não sei pronunciar, portanto... Chega aqui ao pé de mim. Vamos ouvir com atenção o nome do restaurante. Het Nonnetje. Afinal, é mais fácil do que eu pensava. Está ótimo. E eu queria agradecer ao Michel ter dito que sim e estar aqui comigo. Obrigado. Para conversar um bocadinho. Aqui ao meu lado, imediatamente ao meu lado, temos o Mário Rolando. E quem é o Mário? O site mariorolandobaking.com diz assim: o Mário é mestre do pão, é um estudioso, um cientista, é o poeta do primeiro e último dos alimentos. Eu acho bonito isto, não sei quem escreveu, mas... E eu também acho. Eu acho bonito. Trocou os códigos pela massa-mãe. E nunca mais me esqueci do dia em que o conheci e da conversa que tivemos sobre o meu alimento favorito, que é o pão. Isso, então os meus parabéns. Já não sei quando é que foi, mas depois conto, tem algo. O pão é isso, é poesia. É poesia, é trabalho, é vida, é começo e é fim, e por isso é um prazer estar aqui. Obrigado pelo teu convite e obrigado pela companhia aqui do Michel e do José Júlio. Então, estamos a gravar no mercado da Praia da Vagueira e eu vou puxar a brasa à minha sardinha. E para isso preciso de pão, e é disso que vamos falar, lamento. Vamos falar de pão, porque eu hoje assisti ao show cooking, à apresentação do Mário, e eu acho que o pão é, de facto, o alimento por excelência. E eu queria que vocês me explicassem, e se calhar tu primeiro, Michel, qual é a importância do pão na tua cozinha? Nós fazemos o nosso próprio pão desde 8 anos. Eu queria fazer o nosso próprio pão e tinha que ser pão de massa-mãe. E eu comecei a aprender 8 anos atrás, e quem me ensinou a fazer foi o nosso grande amigo Miguel Gameiro. Ele ensinou-me a fazer pão de massa-mãe. Ele sabia fazer pão de massa-mãe antes do que eu. Sim. Válido. Sim. Aprender-me, Michel, eu acho que tu tens que fazer o teu próprio pão e tem que ser pão de massa-mãe. Ele ensinou-me e deste tempo, 8 anos, nós fazemos pão todos os dias no nosso restaurante. Então o Miguel ensinou ao Michel a fazer pão. Foi assim. Não há nada como aprender com os amigos. É muito bom. É muito bom. Zé Júlio, tu, alentejano, conta-nos lá. Qual é a importância do pão na tua cozinha? Eu já falei de pão em muitos congressos, em muitos eventos. E uma das coisas que eu costumo sempre dizer é que é o primeiro alimento que qualquer bebê leva à boca é uma quantia de pão. E aí é inquestionável. Como dizia o Mário Rolando, é o primeiro e o último, quase. Portanto, nós começamos uma refeição com pão e quem gosta de queijo termina uma refeição com pão. E é muito engraçado porque eu e a minha mulher, a Catarina, que está aqui, normalmente ela costuma dizer que nunca sai à rua sem comprar pão.
porque cada vez que se sai à rua com o propósito de fazer alguma coisa, nós temos sempre a tendência de trazer pão para casa. E o pão na nossa casa, com a minha mulher a Catarina, que está aqui agora, não é um alimento, é quase impossível não haver pão, não é? Sem pão não há hipótese. Tem que existir pão em todas as refeições. Mário, o pão. Mário, o pão. De todos os nossos pães, cada um tem a sua característica e a sua especificidade, mas este pão alentejano que nós temos e que marca o nosso país, que marca a nossa nacionalidade, é o pão mais próximo deste pão de sourdough tartines que as novas padarias andam a fazer. E por isso, quando se pega no isco, nessa massa-mãe, no isco, no inóculo, e se refresca, e depois se junta esse refresco à massa de pão e ainda se espera mais 3 horas ou 4 horas para termos um pão, é o nosso pão mais próximo de um pão de fermentação longa. E chega-nos, pena é que hoje em dia não haja pão de qualidade alentejano que se vá perdendo e não haja ninguém das novas gerações que o agarre pelos cornos. E por isso, o que eu ouvi da boca do Michel a falar da nossa cozinha, e eu gostaria muito no futuro que, em vez de sermos nós à procura das baguetes, das ciabattas, das focaccias, seja o que for, que elas tenham o valor delas como identitárias do país onde são feitas, alguém venha de fora ou alguém fora ensina a fazer o nosso pão. Desde logo este pão alentejano, que é um pão com uma personalidade muito vincada. Isto hoje começou de uma maneira ligeiramente diferente daquela que eu costumo usar. Eu costumo falar da infância dos meus convidados e eu vou precisar que vocês me contem como é que eram quando eram pequeninos. Vamos começar com o Zé Júlio, que eu estou a tentar imaginar o Zé Júlio pequenino e não consigo. Como é que foi a infância, Zé? Conta-me, como é que era o Zé pequenino? Então, das minhas recordações de infância era o meu pai acordava-nos muito cedo para irmos à pesca ou para irmos à caça, e depois uma das coisas que ele mais adorava fazer era, para o nosso pequeno almoço, eram umas migas de pão com tocinho e voltamos ao pão com torresmos, chamam-se agora torresmos, é tocinho frito, e o tocinho e o pão eram o meu alimento favorito quando era miúdo. E ainda hoje é, né? Olha, e sempre, o sonho de miúdo sempre foi ser cozinheiro ou foi uma coisa que aconteceu depois? Eu quando ainda mal falava, a minha mãe costuma contar uma história, está aqui a Catarina, que também não me deixa mentir, e que era quando eu tinha 3 anos e meio, quando comecei a falar, muito tropo, eu dizia, o que é que queres ser quando for grande? Eu quero ser cozinheiro. Era cozinheiro, falava mal, né? E eu sempre disse que queria ser cozinheiro desde pequenino. Porque em minha casa o meu pai cozinhava muito bem, a minha mãe cozinha muito bem, é uma excelente doceira. E sempre tivemos o culto de estar à volta dos tachos e da cozinha. Mesa. E quando falamos hoje, por exemplo, é moda falarmos do lume de chão, eu acho que aprendi a cozinhar no lume de chão, não aprendi a cozinhar em fogão nenhum, porque nós íamos para o campo todas as semanas, 2, 3 vezes por semana, que era ao sábado ou domingo, e nós cozinhávamos sempre no lume de chão, e normalmente nunca fazíamos grelhados, eram sopas com o peixe que apanhávamos na barragem, com pão, eram as migas de pão, era sempre muito à volta do pão, porque o pão era a nossa guarnição, digamos assim. No alentejano precisa de um bocado de carne, de um bocado de tocinho e de um bocado de pão e está uma refeição feita. Michel, e tu, pequenino, como é que foi a infância? Eu tenho que dizer, da Holanda não tem uma grande história no mundo de gastronomia. Okay. Portanto, o pequeno almoço na Holanda é um pãozinho, mas o pequeno almoço é um pão com doce, com queijo, com qualquer coisa,
Mas o almoço também é um pãozinho. E quando cheguei a Portugal e o almoço é um cozido, é carne, é peixe, é diferente. Aqui em Portugal, pão é com todas as refeições. Mas, por exemplo, o holandês não come pão à noite. É só Pequeno almoço e almoço. E é só, sim. Tá E bom. na minha infância também Era era, assim. também era assim. E sempre quiseste ser cozinheiro ou a cozinha surgiu tarde já? Não, primeiro eu fui trabalhar com meu tio. Ele foi um fumador de enguias. Foi muito interessante. Também ele tinha uma loja de peixe. Eu fazia haring, fazer enguias, fumar enguias. Mas ao fim eu estava na escola e também tive aulas de cozinha. E foi neste momento que meu coração foi aberto pela cozinhar. Sim, e desta eu fui trocar as enguias pela cozinha. Está bem. Mário, pequenino, como é que era? O Mário está deleitado com um holandês a falar português. Fumador de enguias é fantástico. É muito bom. Gostar da nossa gastronomia é fantástico. Gostar da nossa matéria-prima é fantástico. E comigo, pão, Porto, nasci no Porto, biju no Porto, não sabia o que era, sei o que é, sei o que se perdeu já e é preciso recuperar. A primeira francesinha do Porto na regaleira com biju, depois papo seco lá embaixo no Algarve, por acaso, nos mercados, papo seco a tirar quando se chegava à casa, o papo seco já não levava as maminhas, as manas ficavam muito chateadas porque a parte estaladiça já tinha desaparecido, e depois a minha bisavó a fazer pão do Algarve, pão de cabeça, muito parecido, um primo, um irmão, um enteado, um irmão do pão alentejano, e que se tem vindo a perder também, porque eram as mulheres que faziam no Algarve, eram as mulheres que faziam no Alentejo, e quando passou para as panificadoras, ele tem-se vindo a perder, e nós temos que o agarrar ainda, é tempo para agarrar, e por isso é que eu falo com emoção, para ver se engano alguém, para ver se consigo um camarada de luta, mas nada, É só isso, eu disse há bocado, eu estive quase a dizer, vou largar tudo, vou Mas ser então deixa-me padeira. dizer, fumador de enguias, Fumador de é, enguias genial. é genial. Eu É gostava de ser. Obrigado. Olha, Obrigado eu. e como é que se trocam os códigos e as leis e se agarra e se põe a mão na massa, no fundo? Porque fiz o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, acabei aquilo com uma cadeira do primeiro, nunca tive prazer, achei que ia trabalhar muito sem prazer nenhum, fui à procura de ter prazer. O engenheiro Vítor Moreira, conhecido como Papa do Pão, apanhou-me logo na primeira aula, na segunda aula, fez de mim aos 30 anos um aspirante a padeiro e sou feliz, nunca ganhei tanto dinheiro como agora, nunca fui tão completo, tão comprido quanto agora e já posso morrer em paz. Se deixar O teu legado, a semente, então. o legado a alguém que consiga fazer bem, e eu sou um vencedor. Deixares o uísque? Pouquinho, pobre, mas vencedor. Se deixares o uísque, ficas feliz. Mais feliz, mas dizer que eu ouvi o Michel que falava em amor, 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 tem aqui a esposa atrás e há aqui uma comunicação, sente-se o amor no ar, mas ali a Catarina Obrigado. também, já Júlia, a mesma coisa, de maneira diferente, aqui é expresso, ali é menos expresso, falta-me a minha mulher aqui atrás, isto não é certo, isto Não não, está é bem, não está correto, bem, não está bem. mas estou aqui com o pão, e por isso está tudo bem. Está muito bem. É assim, estas coisas aqui têm sempre que ser um bocadinho rápidas e então eu escolhi umas perguntinhas pequeninas. Podem responder todos, pode responder só um, vocês decidem. O pão come-se com manteiga ou com azeite? Com tocinho. És do contra, Era não é? exatamente. Boa. Com o tocinho também ou com manteiga ou azeite? As duas coisas. As duas. Da manhã com manteiga, da manhã com manteiga e doce, quando com refeição com azeite. Com azeite. A mim, desculpa-me, eu vou ser democrata. Faz é favor. com tudo.
com tudo. Tudo. A Moete diz que o pão não vai acabar porque há manteiga, há azeite, há enchidos, há compotas, há queijo, há tudo. Queijo o da pão Serra. não acaba. Queijo da Serra, boa. Oh, Ana, eu quando era miúdo, exatamente quando por exemplo, íamos a um lagar, nós fazíamos a tiborna do pão com o azeite e depois havia uma tradição antigamente, hoje em dia essa tradição perdeu-se, que era fazer as torradas com açúcar, azeite e manteiga, que era tipo, era a morte do artista. Era o pão Era o torrado nascimento do artista. na lenha. Eu ia perguntar isso. Eu ia falar das torradas feitas no lume, que são do melhor que há. A sorda ou o pão acabado de sair do forno? Se tivesse que escolher. É uma das coisas que eu uma vez falei com o Mário também, que é no Alentejo fazia-se pão para comer fresco e pão para cozinhar. E o alentejano tem muita mania de fazer pão para se cozinhar depois. Passado 5 dias do pão estar feito, esse pão é feito para cozinhar, para fazer as sordas, para fazer comidas de pão, para fazer um ensopado de borrego, para fazer um ensopado de enguias, para fazer umas migas, para fazer uma açorda. E as pessoas, eu gosto muito de falar nisso nas comidas de pão, porque o pão que é feito para comer fresco é diferente do pão que é feito para cozinhar. Porque o pão para cozinhar tem que aguentar tempo. E antigamente fazia-se pão com 15 dias. E dizia-se, para fazer umas boas migas o pão tem que ter 15 dias. Portanto, essa é uma história que me emociona, porque as comidas de pão, uma baguete não dá para esperar 15 dias para Coitada da fazer baguete. umas migas. Torna-se uma boa arma Mas de um pão arremesso. alentejano, que era feito como o Mário Pois diz, é. massa-mãe com o isco, esse pão exatamente é o pão que se usa para fazer as migas, as açordas e os ensopados. Então, e toda a gente sabe o que é broa da Vintes? Hoje, na tua... Eu sei. Não sabes o que é? Então, Eu sei. eu vou-te abster, depois explicas-te o que é broa da Vintes, Sim. mas eu preciso que tu escolham broa de milho tradicional, ou Sim. branca ou amarela, ou broa da Vintes. Ok, mas deixa-me dizer que pão acabado de sair do forno, ou a sorda, Ai, ou desculpa, migas, é verdade. ou É ensopado, tem que lá estar o pão. Está lá o pão. Se o pão for bom, as migas são boas. Se o pão for bom, as açordas são boas. E aquele pessoal lá em baixo tem que ter atenção, puxar as orelhas aos padeiros que lá estão, porque ele tem de ser bom, senão as migas não são. E por isso a relação entre um pão e um prato que leve pão tem que ver com a qualidade do pão. Em relação às broas, eu fico maluco, sou um apaixonado pela broa da Vintes, que também é aquela broa de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, que acompanha aquelas casas de frango todas por ali fora, até Esposende, e a broa tem o milho escaldado e tem o centeio escaldado. E Deus do céu, é única, é unique. É completo. Como é que ele não sabe o que é broa da Vintes? Mas vai saber. Eu vou injetá-lo aqui agora. Está bem, está Ouçam, bem. é muito... Há aqui que há... Não. Não. Compra-se normalmente ali na zona, ou no Porto, em Gaia, na zona da Vintes, propriamente dita, mas é uma broa lá de cima. Ok. É uma coisa... Ouçam, é soberbo. Têm mesmo que experimentar. Alguém garante, por favor, que... E eu vou garantir. Eu vou garantir. Curiosamente, a Vintes é uma aldeia pequeníssima. Sim. Não ouvi, peço desculpa, não ouvi. A Vintes é uma aldeia pequeníssima, Pequeníssima. que dá Uma nome a uma broa. Pequeníssima, tem 3 ou 4 padarias. E o que é certo é que, em relação à broa da Vintes, o senhor Neto, da padaria Neto, quando deixou de comprar centeio e milho naquela zona, e começou a comprar as farinhas mais escoadas, sentiu que faltava sabor, cheiro, aroma à broa. E por isso, alguém de uma empresa qualquer, a montante, passou por lá e deixou-lhe um xarope de malte. E ele, porque sabia que faltava alguma coisa à broa que ele fazia antigamente, ele juntou o xarope de malte. Mas já reverteu a situação, o senhor já morreu, e por isso é preciso dar o sabor à broa da Vintes de uma maneira natural, não através do xarope de malte. E é uma bandeira nacional. Se o pastel de nata é a nossa bandeira nacional da pastelaria, a nossa broa de milho e a nossa broa de Vintes é outra bandeira. Muito bem. Mário,
falar em pastéis de nata, já provaste meus? Ainda não, mas vou provar. Hoje à noite eu vou fazer. Hoje à noite eu acho aonde? É que vais fazer? Aqui. Pois, eu não vou estar. Mas eu vou provar a tua dica. Eu também. Olha, nós provamos e passamos a mensagem. Eu tenho uma opinião sobre pastéis de nata. Qual porque é? na minha opinião, quando fazes massa folhada, tem que ser com manteiga. Eu sei, aqui em Portugal usa-se muito margarina, mas margarina na massa folhada não pode ser. Michel, eu espero que toda a gente tenha ouvido e espero que ninguém tenha ouvido. E a minha opinião é a mesma, eu assino por baixo, está bem? Pronto, massa folhada faz com manteiga, com não há certeza. alternativa. Não há alternativa. Na verdade, entre manteiga e margarina, para mim, tudo com manteiga. Mas pronto, sou eu. Mas bem, explique-me. Porquê? Porque é muito mais barato, porque é muito mais fácil, porque é muito mais fácil de fazer, muito mais plástica. É fácil de fazer. Muito mais fácil de fazer e por isso as nossas unidades de produção não estão preparadas para lidar com manteiga e com o folhado da manteiga. Sim. Mas tem de ser com manteiga. Mas eu acho que é melhor vender um pastel de nata 20 cêntimos mais caros, claro, e uso manteiga do que uso margarina. Falávamos e o preço vai para baixo. É isto. Se é preciso um chefe holandês, amante dos portugueses, para dizer isto é danado. É isso, é manteiga no pastel de nata. O concurso de pastel de nata tem de ser feito de pastéis de nata com um folhado de manteiga e não com um folhado de margarina. Zé Julias, alguma coisa? Ia dizer que o pastel de nata hoje em dia já é uma instituição em Portugal e que estamos-nos a esquecer sempre dos doces conventuais que têm um papel tão ou mais importante que os pastéis de nata. E no Alentejo, os conventos e os doces conventuais são muito marcantes em termos de doçaria, não é? E eu não conheço nenhum doce conventual que leve massa folhada ou que leve manteiga. Normalmente levam todos ou azeite, ou banha. Portanto, o pastel de nata é quase como uma inovação deste século e não um doce conventual com 500 anos. Portanto, mas tornou-se como o Mário... É um mal menor eu levar margarina ou manteiga, pouco me interessa a mim o que leva ao pastel de nata. Mais me interessa o que leva um bom fartes, um bom torrão real, um bom pão de rala, um bom doce conventual, porque pastel de nata é um filho recente da nossa pastelaria. Mas tens de concordar que é uma bandeira. Do pop de lá para fora é uma bandeira. Claro que sim, que é uma bandeira e como é claro que tem o seu valor. Mas eu estou a dizer, é a minha opinião, não é a opinião de toda a gente. Portanto, toda a gente pode ir comer pastéis de nata, eu prefiro ir comer um pastel de massa um pastel de... Como é que se chama, Catarina? Os pastéis conventuais que são feitos com massa de pão e que são feitos com bom azeite. Eu estou a ficar com uma fome que vocês... Eu estou a explicar talvez o porquê do meu marido ter o pastel de nata. meninas, alguém tem que... Esperem lá. Esses doces conventuais que eu adoraria provar. Temos, entre outros, o pastel de nata. Esses doces também não Na Serra da Estrela é o pastel de nata? Sim. Em todas as pastelarias. Em todas. Já está? Não, o que eu queria dizer é simples. Portanto, eu sou da Serra da Estrela e na Serra da Estrela não tenho esses doces conventuais ou esses, nunca os provei. Na Serra da Estrela todas as pastelarias têm pastel de nata. E o que o meu marido faz com o pastel de nata, já faz há 30 e tal anos na sua cozinha na Holanda, é tentar promover o que ele, principalmente da região onde eu nasci, adora e promove e cozinha e ensinou os holandeses, entre muitos outros, a apreciar a cozinha portuguesa. É de louvar.
Mas então, deixa-me dizer, Ana, deixa-me dizer, eu estou a achar isto único. Estamos a falar de açúcar, de pastelaria conventual ou doçaria conventual, numa peixaria, cheia de peixe, com cheiro a peixe, e a sermos servidos de peixe. E agora vamos provar o peixe que elas fizeram. Daqui a bocado vão-me dizer que estas sardinhas foram curadas com açúcar e sal antes de serem fritas. Ouçam uma coisa antes de provarmos as sardinhas. Vamos comer. O que é que vocês... É a primeira vez... Só a tua primeira vez aqui no festival, não é, É a primeira Mário? vez, sim. Eu também, é a primeira Tu também? vez aqui. Expliquem-me vocês que te chegaram agora o que é que já conseguiram perceber do que se passa aqui. Zé, o que é que sentes? É assim, isto é muito a minha praia, né? Estar num meio tão castiço e tão rural ao pé do mar, né? É a minha praia e estou a adorar principalmente a interação com as pessoas e com o que se passa aqui. Acho fantástico. Da minha parte, o que eu fui cheirando à medida que me fui aproximando de Vagos é que quem engendrou este festival e este evento o fez muito bem, tem capacidade para o fazer, tem capacidade para fazer crescer Portugal do Porto, Lisboa e outras cidades para as periferias. E o melhor disto é ter um chefe Michelado, 2 estrelas Michelin, de fora, da Holanda, a falar de nós da mesma maneira que a francesa Moët Barboff falava do nosso pão. E por isso, Vagos Sensation, e a todos aqueles, Otoni, a todos aqueles que promovem isto e que vão fazer disto um acontecimento nacional. Muito bem. E agora... Muito obrigado pelas palavras. Obrigado eu. E agora vamos ouvir, e se queres falar em paixão e amor, vamos ouvir o Michel falar do Vagos Sensation Gourmet. Boa. Sim. Muito bem. Conta-me, o que é que sentes nós quando vens estamos para aqui, eu e a minha esposa, pela 4ª vez. E a organização declaram-me padrinho do evento. Com certeza. Padrinho internacional do evento. E nós gostamos deste evento imenso. Porquê? Porque é um evento, na nossa opinião, um dos eventos gastronómicos mais simpáticos em Portugal. Tudo é descontraído. Tu não estás a ver caviar aqui, o champanhe, peixe simples, um evento maravilhoso, sim. E nós estamos sempre aqui. Então Obrigado, chefe Michel. Estão sempre. Que coisa boa. Este podcast chama-se Ganas de Conversar. Sabes o que significam ganas, Michel? Ganas, vontade. Força. Sim, querer ganhar. Porque é que vocês têm ganas? Sim. Porque é que tu tens ganas, Michel? Gana para minha esposa. Gana. Sempre. Gana para Portugal. Quando nós vamos de reforma, é diretamente para Portugal. Muito bem. E não é, Já escolheram o sítio ou ainda não? Sim. Nós já temos uma casa na Serra da Estrela. Bem. É a Onde casa onde a minha esposa nasceu. E esta casa é onde nós vamos viver quando nós vamos da reforma. Daqui a poucos anos. Muito bem. Zé, Os meus parabéns. Sim. o que é que tens ganas? As minhas ganas é sempre de estar com a minha mulher, de comer bem, de sermos felizes e de chegarmos aqui e sermos recebidos da forma como fomos e principalmente sentirmos-nos sempre em casa e estarmos com pessoas incríveis como o Mário, como tu, Ana, como o Michael, que acabei de conhecer, e a esposa. E as ganas são sempre de nós estarmos tranquilos e que temos a cabeça o mais vazio possível e exatamente bebermos bom vinho e comermos boa comida. E tu, Mário, Boa, o que é que Ana. tens ganas? Ana, ganas. Primeiro invejo estes 2 casais. Expressam-se de maneira diferente, mas amam-se da mesma maneira. 2, já foi falado do evento, de Vagos, da comida. O 2 é para a Ana.
para a Ana, para a resiliência, para a resistência, para a vontade, para a força. E por isso um bem-aja. Muito obrigada. Obrigada a todos por terem dito que sim. Eu estou com ganas de provar este peixinho frito. Com açúcar. Portanto, vou-vos... Olha, este peixinho, Ok, com licença. este peixinho não é da horta. Não, este não é da horta, Só não. gostava de dar um elogio ao Mário Rolando, porque é uma pessoa amiga, e de dizer que no Tombo Lobos, no meu restaurante em Porto Alegre, tenho um quadro feito pela mãe do Mário Rolando, que é uma obra de arte que ele me ofereceu há cerca de 3 anos. Bonito. E que está pendurado, e todos os dias eu me lembro do meu amigo Mário Rolando pela sua lembrança de me oferecer E agora, uma preciosidade tão grande. Um obrigado. Agora eu estou a choramingar por dentro. Mas por Obrigado. fora era mais giro. Podes choramingar à vontade. E eu todos os dias me lembro Foram dele. poucas as E, palavras, portanto, é uma obrigado. pessoa que está presente na minha vida Obrigado. Muito bem. todos os dias. Muito bem, muito bem. Agora que provas um peixinho, para dizeres que coisa. E nós vamos nos despedir aqui até para o ano. Já? A quem acompanha o podcast, até à próxima. Ok, amor. Já me colocou o cara? Yeah. Ok.